mostra-se mais lento, menos fatigante, menos potente. É de ondas longas e baixa frequência. O sofrimento, que matura e desmaterializa, exprime o esforço de habituar-se a viver em ritmo mais rápido e intenso, mais laborioso e fatigante, porém, mais potente. A evolução constitui, em substância, aceleramento de frequência de vibração. A dor aí funciona como excitante, espécie de transformador de potencial. Através da evolução a substância permanece idêntica, a quantidade transforma-se em qualidade, a força, como vimos, muda-se em sabedoria, a ignorância do evoluído passa a ser a sabedoria do evoluído, a violência torna-se justiça, e o caótico desequilíbrio da desordem e do abuso transforma-se nos harmônicos equilíbrios da ordem divina. Por força da evolução, o concreto caminha para o abstrato, a ação, através da experimentação, transforma-se em conceitos e qualidade, a atividade material em atividade espiritual, o trabalho em contemplação. No homem primário o pensamento é concreto, não se concebe a ideia senão revelada por fatos concretos, a palavra mostra-se mais como gesto, isto é, síntese inspirada na ação, do que como conceito. E o pensamento é mais expressão por meio de palavras e gestos do que meditação. Toda manifestação espiritual permanece sepultada no invólucro material. Apenas o evoluído atinge a concepção abstrata, imaterial, que se mantém por força própria, sem ligações ou apoios físicos. Nele os membros de simples instrumentos de ação se transformam em antenas transmissoras e receptoras de radiações. O evoluído parece inerte, mas sua ação, que aparenta um não fazer, pois foge às formas e percepções comuns, desenvolve-se no imponderável. Ela desmaterializa-se em ritmo mais sutil, poderoso e penetrante. O futuro abrange a passagem da vida animal à espiritual. Para que esta se desenvolva ela tem de morrer, pois se torna impossível a coexistência de dois ritmos diversos. São antagônicos, mas reciprocamente se ligam e continuam. Na evolução da vida a onda longa é que acaba terminando em onda curta. Progredir significa conquistar a onda curta. É a forma do futuro. Mas, superada a fadiga do aceleramento e a dor da asfixia em plano inferior, a vida, transformada e não destruída, continua mais intensa e alegre num plano mais elevado. Trata-se de ressurreição. Assim, a morte não é igual para todos. A noite não é trevas para os noctívagos. A morte só é morte para os tipos evoluídos, animais e vegetativos, isto é, em ondas longas, para os tipos evoluídos, espirituais ou, seja, em ondas curtas, a morte significa vida. Todos nós somos relativos, limitados e estamos fechados numa das metades da vida. Mas sempre a experiência oposta, a outra metade, está pronta a compensar-nos e completar-nos. Tudo pode transformar-se. A vida em ondas curtas representa a morte da vida em ondas longas, mas constitui a vida dos tipos em ondas curtas. A vida deles não reside na terra, e sim no além, no reino da noite. Enquanto que para os tipos em ondas longas ela está no mundo, no reinado do dia. Há, pois, temperamentos adequados a viver na vida e temperamentos adequados a viver na morte. Nossa própria vida cotidiana se divide em dois turnos diferentes: o dia, vida física, prática, concreta, sensória, a luz solar, em ondas longas, e a noite, vida espiritual, de sonho, incorpórea, no imponderável, a luz azul, lunar, em ondas curtas. A vida é contínua. De dia vivemos a vida dos vivos, de noite a vida dos mortos. As duas faces inversas do mesmo fenômeno se alternam. E enquanto uma forma prepondera, a outra se atenua e espera o seu despertar. De noite a vida física adormece e se afirma a vida interior, intuitiva, vidente. De dia, a vida interior permanece entorpecida, deixando o campo livre àquela
Trata-se como de duas linhas divisadas diferentes, mas tomadas pelos olhos da mesma pessoa. Míope, diurno, capaz de perceber todas as minúcias dos objetos próximos, precisa, concreta. Outro, presbita, noturno, bom para distinguir os objetos afastados, as visões panorâmicas, mas vaga, sonambúlica, onírica. As horas da madrugada são as mais profundas, as melhores para a atividade espiritual e, por outro lado, as piores para o enfermo, o que sofre no plano físico. São as em que geralmente o homem morre, pois compreendem o período de maior depressão do dia todo, de ritmo vibratório mais curto, o mais afastado do ritmo longo, lento, vegetativo, diurno. Todo o nosso ser está saturado desse dualismo inverso. A própria luta pela vida, fato fundamental, assume duas formas extremas, a positiva, de agressividade, conquista, e a negativa, de resistência, conservação, ambas válidas. Sobre esse dualismo também se apoia o básico fenômeno biológico da sexualidade, tanto assim que a encontramos, como oposição de termos, em nossa própria carne. De fato, os tecidos todos se compõem de células e a célula de dois elementos contrários e complementares, o núcleo e o protoplasma. Até mesmo a unidade celular, que está na base de nossa estrutura orgânica, é bipolar, conforme a lei de dualidade. O núcleo, originário do espermatozoide masculino, vibra em ondas curtas, é de radiações azuis, voluntarioso, dinâmico, como o próprio espírito. O protoplasma, oriundo da célula ovo feminina, vibra em ondas longas, é de radiações vermelhas, sensual, pacífico, acumulador, como a vida vegetativa. O núcleo é eletricamente positivo, o protoplasma, negativo, eis os dois termos antitéticos que, da intimidade de nossa própria carne, do indivíduo ao desenvolvimento biológico e social, representam cisão e compensação de qualidade e divisão de trabalho, por força do qual o princípio masculino assume tarefa inversa e complementar atribuída ao princípio feminino. Ao primeiro desses princípios, a virilidade, em ondas curtas, incumbe o dinamismo criador, a função de, por meio de estímulos revolucionários periódicos, reanimar, reativar a onda longa da feminilidade que, se tende a conservar, a proteger, acumular, tende também ao enfraquecimento e à estagnação. Essa atividade genética e conservadora equilibra-se na atividade oposta do princípio masculino, diretor e distributiva. A este se confia a iniciativa da evolução, ao feminino a elaboração da matéria-prima, o princípio masculino plasma, o feminino recebe. Mas o primeiro também é eminentemente destrutivo, enquanto o segundo domestica e civiliza. O fato de sua natureza inversa torna-os incompletos e leva-os a se atraírem reciprocamente. Assim, os dois princípios, na luta para se destruírem, se apertam no mesmo abraço. Ai de nós se, compensando-se e combinando-se, as duas funções não se equilibrassem. Então, reciprocamente expurgadas do excesso individual, a destruição do dinamismo positivo se transforma em construção e a passividade do dinamismo negativo se torna a civilização. Da combinação dos dois princípios nasce a evolução. O masculino e o feminino são o pai e a mãe daquele filho chamado progresso. Esse dualismo imprime-se em todo o nosso ser. Das alturas da personalidade desce até a intimidade de nossa carne, até a célula, onde, aliás, está esculpido o id, onde sobe de novo até a síntese máxima do ego, tornando-se antagonismo entre espírito e matéria. Esse contraste, que se verifica sem cessar e constitui a base da evolução, reencontramo-lo até mesmo no mais íntimo de nossa estrutura orgânica, na divisão e união dos dois sexos. Pode acontecer que as correntes de consciência, que se manifestam em nossa personalidade e a caracterizam,
se relacionem com essa bipolaridade das células e nesta se encontre a chave do mistério do subconsciente, dos instintos, das ideias inatas, da hereditariedade. Pode acontecer que a recordação atávica se acumule e transmita através dessas células eternamente reproduzidas por filiação direta, das células destacadas dos progenitores, isto é, o espermatozoide e a célula-ovo. Não podemos, agora, perder-nos em divagações a respeito da gênese e da estrutura da personalidade de que mais adiante falaremos. Mas, sem dúvida, o problema espiritual não pode isolar-se do fisiológico, os dois se ligam estreitamente. É verdade que as correntes espirituais nos penetram o organismo até o interior da célula cuja estrutura é bipolar, quer dizer, contém o germe das duas vidas, das duas vibrações e radiações, dos dois ritmos fundamentais da existência. Também é verdade que a vida é um fenômeno elétrico, não de eletricidade por nós usada em vários aparelhos. Trata-se de quantidades enormes de energia de posicionamento alveolar e de baixo potencial. Trata-se de um grande número de elementos, vários milhões de células, cada um com capacidade energética mínima. Poderíamos, mesmo, dizer número infinito de causas infinitesimais. Num extremo da vida há como que uma pulverização dinâmica, no outro, uma espécie de concentração sintética e unitária em torno do ego. Também neste sentido se verifica uma oscilação entre os dois extremos opostos e complementares. As raízes do psiquismo mergulham profundamente nos misteriosos meandros da estrutura orgânica. Pensam que o material dessa construção é, como primeiro elemento, o átomo, e as moléculas as primeiras construções atômicas em que os átomos se ordenam sistematicamente. Para chegarmos até a célula, precisamos antes considerar a formação dos corpúsculos chamados micelas, compostos de um grânulo recoberto por uma espécie de casca, substância perigranular. Água circula entre o grânulo e essa espécie de casca. A micela é dotada de movimento contínuo, chamado movimento browniano. A micela é, pois, constituída de moléculas que, por sua vez, se constituem de átomos, em dois grupos de matéria, um positivo e outro negativo, como, por exemplo, a célula. Essa bipolaridade corresponde, do átomo e da célula aos organismos extremamente complexos, a um esquema geral da criação, estabelecido de acordo com a lei de dualidade. O esquema fundamental dos fenômenos universais é simples e válido para quaisquer grandezas e planos evolutivos. O próprio átomo compõe-se de um núcleo central positivo e de elétrons, ou cargas elétricas negativas, que gravitam em torno dele, à semelhança do sistema solar e seus satélites. O princípio dualístico manifesta-se em toda parte. Encontramo-lo impresso no desenvolvimento da trajetória típica dos movimentos fenomênicos examinada na primeira parte de A Grande Síntese, desenvolvimento resultante da alternância de períodos inversos, evolutivos e involutivos, de progresso e retrocesso. É natural que esse dualismo permaneça até mesmo na síntese máxima da personalidade. E assistimos não somente à pulverização de seu dinamismo causal como também a de sua estrutura material que, se de um lado, o máximo, se desfaz na espiritualidade da alma, de outro desaparece na imaterialidade dos últimos de seus elementos constitutivos. Não deve, pois, causar estranheza, o imaginarmos que essa imaterialidade se resolva no dinamismo de uma polaridade elétrica e de um ritmo vibratório radiante, em maravilhosa orquestração de harmonias equilibradas e compensadas com as dissonâncias relativas. A vida, portanto, se elaborou através de atividades mínimas, mas gastou nisso imensos períodos de tempo. Não é demais imaginar que a evolução consiste em lenta aceleração do ritmo vibratório, em transformação do potencial elétrico no sentido de frequências mais altas, de ondas cada vez mais curtas. Nem é fora do comum pensarmos que isso aconteça no processo chamado desmaterialização e espiritualização.
A matéria viva de nosso organismo, sensível a todos os choques externos, de que registra os recentes e lembra os antigos, palpitante ao impulso de forças internas e externas, sofre continuamente a ação das vicissitudes da vida social, as asperezas da luta, a hostilidade ambiente. Deve, por isso, elaborar-se e mudar por força. O homem, os povos, a humanidade significam vida e a vida é como um projétil que percorresse trajetória pré-determinada. Tudo se transforma, nada pode deter-se. A carga elétrica, impulso inicial que acompanha o nascimento do ser e anima o percurso do projétil, tende ao esgotamento e então começa o ramo descendente da trajetória. O dinamismo acaba cedendo, primeiro no campo orgânico e em seguida no campo psíquico, exatamente porque neste campo se desenvolveu tardiamente. O último destes dinamismos parece filho do dinamismo orgânico, de que representa a resultante e objetivo, o efeito residual mais bem elaborado da causa. Isso faz pensar que, como se verifica em relação ao indivíduo, as funções espirituais representam o futuro da raça, sua futura fase de evolução, e também na humanidade se desenvolvem mais tarde. Tanto assim que esse psiquismo corresponde à complexidade orgânica cada vez maior, necessidades de defesa cada vez mais difíceis, pois o drama se torna sempre mais inçado de problemas e requer, por isso, estratégia cada vez mais sábia e rica de mil e uma qualidades. Do contrário, o indivíduo não triunfa. E tudo nos faz pensar em que, analogamente, a evolução deve alcançar, também nos seus mais altos graus, a coordenação atingida nos mais baixos, como, por exemplo, na estabilização atômica e celular. Como o passado criou formas hoje estáveis, assim o futuro estabilizará formas bem mais complexas. Por que razão o princípio protetor da vida não deveria presidir também à defesa das construções biológicas do futuro, mais sublimes e delicadas? A criação é fatigante, laboriosa, lenta, mas contínua. Baseados nessas considerações, agora podemos definir mais precisamente a lei de dualidade, até mesmo relativamente à evolução. Assim, todo indivíduo constitui unidade dupla, isto é, equilibrado paralelismo de forças emparelhadas, mas antitéticas. Ou melhor, a unidade compõe-se de metades inversas e complementares, em contraste e em equilíbrio. Desse contraste nasce a elaboração íntima que se chama evolução. A evolução, portanto, resulta de processo bipolar, destrutivo-construtivo. Já vimos de que modo o mal se torna necessário às finalidades do bem. Dessa lei se infere que, se toda a unidade é um binômio, tudo é necessariamente luta e guerra, mas também paz, tudo é ódio, mas amor também. Poderemos até mesmo dizer que, por força da íntima estrutura dualística dos fenômenos e, portanto, do fenômeno biológico também, e em virtude do dinamismo de duas forças opostas, a positiva e a negativa, a masculina e a feminina, se produz uma autoelaboração interior, também chamada evolução, que faz a vida humana progredir do tipo animal, vegetativo, espiritualmente evoluído, sensual, sensório, físico, em ondas longas, para o tipo super-humano, psíquico, evoluído, sensitivo, espiritual, em ondas curtas. Em suma, transforme-se de besta em super-homem. Se essa elaboração íntima conduz a vida humana a um ritmo que vai das ondas longas às curtas, leva também a caminhar do dia para a noite, afasta da luz e do calor de um sol poente, desmaterializa por força de maturação íntima, do mesmo modo que, na desintegração atômica, a matéria se transforma em energia, a vida humana extingue-se como forma física, a fim de, em outros ambientes, ressuscitar sob nova forma espiritual. Estamos discutindo estes problemas e, ao mesmo tempo, aplicando a lei acima exposta. De fato, também a ideia constitui um binômio de forças, isto é,
inversas e complementares, e, por isso, como todo debate representa uma oscilação entre os dois extremos opostos do mesmo conceito, conduz àquela íntima autoelaboração que é a maturação do pensamento, isto é, sua evolução. O leitor pode encontrar por si mesmo muitas outras aplicações dos princípios aqui expostos. Mesmo a radiestesia se baseia em dois tipos de movimentos pendulares inversos e correspondentes ao bem e ao mal, isto é, capazes de, seja qual for o objeto, revelar-lhe as radiações favoráveis ou nocivas. Se o movimento é circular, pode ser no sentido horário, sentido do movimento dos ponteiros do relógio, e no sentido anti-horário, se é retilíneo, falamos em sentido longitudinal e sentido transversal. A tudo isso se poderia objetar que o princípio de causalidade não basta para explicar a fase superior de evolução que, representando estado mais complexo, significaria mais obtido de menos, isto é, efeito superior à causa. A objeção se justificaria se o funcionamento do universo dependesse apenas de relação causal. Não se concebe, aliás, desproporção entre causa e efeito nem desenvolvimento maior do que o conteúdo do germe poderia dar. Na realidade, porém, o fenômeno não se desenvolve como as aparências nos fazem supor. O funcionamento do universo não para, mas, além de orgânico e contínuo, é evolutivo, quer dizer, é intermina florada de vida. A mecânica, representada pelo princípio de causalidade, constitui apenas o processo de elaboração dessa florescência. Em resumo, na evolução, mais do que simples relação entre antecedente e consequente, verifica-se o desenvolvimento de algo latente na intimidade do ser e a sua manifestação no mundo exterior. Os dois momentos, causa e efeito, não surgem, portanto, ligados por uma relação de igualdade, porque no centro, na causa, no germe das coisas, se concentra o invisível poder do pensamento de Deus, poder que se expande e desenvolve na manifestação exterior, por nós mais claramente perceptível. Todavia, se observarmos mais atentamente, verificamos a existência dessa relação de igualdade entre causa e efeito, não na forma, mas apenas na substância. Os nossos sentidos, porém, só percebem a relação formal. A igualdade foge, pois, à apreciação dos sentidos. Se existe na substância, onde o equilíbrio tem de ser perfeito, não existe na forma, que é tudo quanto o homem percebe e, efetivamente, dá a sensação de disparidade entre causa e efeito. 26. A música, a vida dupla. O capítulo anterior deu-nos apenas ligeira ideia da maravilhosa simetria de impulsos e da correspondência de ritmos orientadores da ordem de que se compõe o funcionamento orgânico do universo. Nossa vida é força que navega em oceano de forças, toda força é vontade que a anima, pensamento que inteligentemente a dirige, é tipo de vibração, é radiação. Tudo se move, ouve, registra, recorda e responde. Apesar de algumas cacofonias, tudo se harmoniza em maravilhosa sinfonia, tudo se articula em grandiosa arquitetura de ritmos. A ciência deixa-nos tão somente entrevê-la. O homem, para percebê-la, apenas dispõe de sentidos embotados e dela tem ideia muito vaga. O tato, sentido totalitário fundamental, nos dá sensação ampla, mas genérica e elementar. Os outros sentidos, derivação específica e especialização do tato, permitem contatos mais íntimos e perfeitos com o ambiente. Assim, o gosto constitui aperfeiçoamento do tato, o olfato é a especialização do gosto, o ouvido deriva do olfato, a percepção da luz origina-se da percepção do som. Na ascensão à ordem, progressão evolutiva. Ao progressivo aperfeiçoamento do sentido corresponde, quanto ao dinamismo, a transformação da quantidade em qualidade. O comprimento da onda diminui à proporção que a frequência aumenta. Por essas poucas portas abertas penetra vasto mar de ondas, mas o restante nos escapa à percepção.
Quem sabe quantas irradiações mais estão vibrando no ar, chamando-nos, e não sabemos captá-las. O resto parece-nos silêncio e trevas. Quanta vida e quanta beleza nos passa despercebida. A ciência, descobrindo novos métodos de registrar vibrações, oferece-nos uma espécie de sentidos artificiais que nos abrem novas vias sensórias. Rasgam-se novas clareiras iluminadas, depois, trevas, o inexplorado, como antes, interminável. A matéria se evapora, diríamos mesmo, espiritualiza-se em nossas mãos. Sua composição química não basta para esgotar o conhecimento de sua natureza. No universo tudo está animado de vida, de inteligência, de relações e de trocas. Toda a individuação tende a sintonizar com o ambiente e a reagir, impondo ao ambiente essa sintonia. Modificando e modificando-se, tende-se a concordância, a recíproca mimetização rítmica. Por-se de acordo com a ordem é o caminho que oferece menor resistência e dá maior rendimento, é a tendência constante a resultante final que a estrutura do sistema de forças necessariamente impõe. Por maiores que sejam os antagonismos, tudo não passa de coexistência, de sensações recíprocas, de vibrações em comum. A coexistência no mesmo ambiente implica a inevitabilidade das trocas e, por isso, a reciprocidade das influências exercidas. A relatividade de cada qual implica a necessidade de procurar nos outros, para alimentá-la, o próprio complemento. Assim, antes ou depois, tudo se adapta por força de concordância recíproca, por maior que seja o desacordo, acaba sempre por dissolver-se, harmonizando-se no consenso. De fato, embora dividido pelo individualismo, está ligado por essa complementariedade, embora afastado e separado pela antipatia e repulsão existente entre semelhantes, é reaproximado e reunificado pela simpatia e atração que se estabelece entre contrários. A estes contatos cada qual corresponde conforme sua sensibilidade, e evolução é sensibilização, isto é, dilatação contínua das vias da percepção bem como do poder e da alegria de perceber. Cada um reage conforme suas particulares capacidades seletivas e de sintonização. Assim, o musicista para as ondas sonoras, o pintor para as ondas luminosas, o pensador para as ondas psíquicas, o romântico poeta para as ondas vitais do amor. Quanto mais a vida é espiritualmente profunda, mais nos dá o senso do ritmo e nos transforma o ser em concerto de harmonias. No gênio triunfa a exuberante riqueza de percepção. A hipersensibilidade abre tantas portas à ressonância. As irradiações penetram e os seus registros se amontoam febrilmente. Onde o homem comum percebe poucas sensações e duas ou três ideias com que enfeita o simplíssimo esquema de sua vida, o gênio deve saber movimentar-se, orientar-se, cair e levantar-se, em meio da vertiginosa complexidade de sua imensa orquestração perceptiva. Todo esse movimento origina-se de desequilíbrio que procura, e enquanto procura, o seu reequilíbrio. Se aquele constitui o impulso motor, significa também transitória a mudança de fase, instrumento de evolução, e acaba sendo, naturalmente, reabsorvida no equilíbrio. Embora haja desordem na superfície, na camada mais profunda reina a harmonia que todas as coisas tendem, e o ser mais evolui, mais se lhe aproxima e mais assente. A sintonização rítmica é o estágio final de todas as alterações dinâmicas. Encontrado o equilíbrio, o objetivo foi atingido, o problema está resolvido, o ser fica saciado e o movimento cessa, para recomeçar em plano mais elevado e em desequilíbrio mais complexo e, por isso, em movimento. E assim por diante. Se o dinamismo é consequência do desequilíbrio, este por sua vez deriva do dualismo existente em cada ser e implica a unilateralidade, isto é, carência que o torna incompleto e por isso incita ao movimento em busca de complemento. Mas se a natureza nos onera com a necessidade para que ela nos constrange ao movimento e, assim, façamos experimentos e evoluamos,
propicia-nos também os meios de satisfazê-la. Há sempre outro termo apto a dar-nos riqueza necessária para realizarmos troca e conseguirmos satisfação, apenas tenhamos tido o trabalho de encontrá-la. Assim, os seres estão fraternalmente unidos e o universo pode organizar suas construções de relações, seus edifícios de forças. Assim, tudo se move e se renova, foge a cristalização e no movimento se torna possível a evolução. Todas as coisas são movidas por essa combinação de altos e baixos, de qualidades inversas e complementares. Cada termo vai procurando reequilibrar-se no seu contrário e, assim, encontrar repouso. Desse modo, todo elemento se liga a seu oposto e por isso, até mesmo no árduo trabalho de autoelaboração é arrastado rumo à evolução. O progresso está implícito no sistema, como resultante. E o estado de equilíbrio representa evolução acabada, estado de paz que é a fase final de todas as guerras da luta pela vida. Na natureza, os objetivos existem para serem atingidos. O universo atual está em fase de desequilíbrio, base do dinamismo criador, e isso significa que está em fase criadora e evolutiva. Para as forças e os fenômenos que o conseguem, o equilíbrio representa a fase de chegada, de satisfação, de repouso final em terreno que jamais permanece inoperante e sossegado, por isso é também fase de morte e, em seguida, de superamento. O equilíbrio entre os dois contrários pode, com efeito, ser perturbado pelo menor choque, porque as forças do universo estão perfeitamente entrosadas. Então, os equilíbrios se rompem para se porem de novo em movimento, como desequilíbrios, até recuperarem novos equilíbrios de paz. Mas, a cada união e a cada troca, também corresponde nova prova e nova experimentação. A volta ao trabalho, após o repouso, significa superamento do passado e trabalho mais produtivo, mais sábio, mais profundo. Assim, toda necessidade, desequilíbrio, esforço e criação se relacionam estreitamente. Desse modo, a luta e a dor constituem instrumentos de evolução, isto é, construtores de equilíbrio, de ordem, de harmonia. Trata-se de cadeia de momentos necessariamente ligados em série até que atinjam seu objetivo. O estado de determinismo é, portanto, apenas a parte conclusiva, o ponto de chegada em que o livre-arbítrio deixa de oscilar, cristalizando-se nas qualidades adquiridas e em consequência perde, em dado campo, a sua função e razão de existir. Agora as qualidades estão bem caracterizadas e fixadas e já funcionam por simples automatismo, como se fossem instintos. Concebido dessa maneira, o funcionamento do universo adquire significado musical. Quanto mais profundamente observamos, mais evidente nos parece a sinfonia dos ritmos. Podemos exprimi-la de muitas formas: geométrica, matemática, artística, poética, musical, filosófica, heróica, moral, mas é sempre a mesma ordem que se revela como ritmo no tempo e simetria no espaço, ordem que, dinamicamente, é equilíbrio, moralmente, justiça, artisticamente, beleza, humanamente, bondade. Arquitetura, poesia, música, a própria bondade, tudo são ritmos. Há pensamentos musicais, sistemas morais que, como o Evangelho, sintonizam com os mais sublimes ritmos do universo, isto é, mais próximos da ordem divina. A palavra de Cristo está saturada de vibrações construtivas e vitais. O gênio, porque sabe encontrar relações novas entre as coisas, revela-nos novas harmonias e nos aproxima do pensamento de Deus. A música dá-nos alegria porque nos patenteia a ordem que constitui a essência mesma da divindade e condiciona a felicidade suprema. Tudo quanto é harmônico nos eleva, melhora, dá-nos a paz que consiste no equilíbrio. Há tanto ritmo num teorema de geometria como no cálculo matemático, nos processos dinâmicos e nos químicos, nas leis físicas e nas leis morais, em astronomia como em estética e em filosofia,
tanto num raciocínio como num destino. No universo, um tipo fundamental de vibração ressoa e multiplica-se em 1000 tonalidades, alturas e dimensões. Os esquemas basilares são simples e, repetindo-se, vão se diferenciando e multiplicando ao infinito. Por isso, todas as coisas guardam estreita analogia entre si. Não é por mero acaso que, para descobrimento do desconhecido, tanto se recorrem à grande síntese, como também fazemos aqui, ao princípio da analogia. O espírito adere instintivamente à alegria do ritmo em que percebe terminadas as asperezas da luta e as dolorosas dissecações do caos. Toda harmonia é uma festa, pois nos eleva, nos aproxima de Deus, centro irradiador de todas as harmonias. O paraíso deve consistir em nos sintonizarmos com ritmos sublimes do universo. O problema da felicidade talvez seja apenas questão de sintonia ou, seja, de colocar-se em fase com radiações superiormente harmônicas. Esses conceitos podem lançar nova luz sobre os problemas da evolução da arte e, especialmente, da música. Podemos, assim, tecer agora considerações mais profundas a respeito de alguns de seus aspectos, de que, aliás, já falamos no último capítulo de A Grande Síntese, Arte. Nele dissemos o seguinte em relação à música: nossa atual fase artística consiste no aniquilamento, no abandono da forma. Estás na última fase de queda. O progresso artístico não passa, em substância, de processo de harmonização. Como todas as coisas, a música moderna evolui em profundidade. Em sua terceira dimensão de sinfonia. O futuro consiste em continuar tornando cada vez mais ampla a estrutura sinfônica. Aprofundemo-nos. Se observarmos a música de nossos dias, principalmente se a relacionarmos com a que a precedeu, verificamos separação, diversidade e desacordo fundamentais. A música de ontem nos aparece como música resolutiva, estágio final de pacificação. A de hoje, no entanto, surge como música revolucionária, estágio inicial de luta. Hoje, na música, predomina a dissonância, o desequilíbrio dos ritmos e dos tons. No campo artístico, isso tudo exprime o atual ciclo biológico, como manifestação viva de destrucionismo, de decadência moral, de queda evolutiva no materialismo, de que nos afastamos dos superiores ritmos divinos, de espiritual estridor humano. É revolução, ruína, destruição que, contudo, também pode transformar-se em reconstrução, com elementos novos e, por isso, de bases mais largas e objetivas e dirigida para fins mais elevados. É, sem dúvida, luta e esforço, desordem, mas representa, no caos, abundância de novas relações, de que surgem novas possibilidades. Essa característica de nossa época, ao mesmo tempo infernal, perigosa e notável. Até há poucos anos a música constituía processo harmônico, em que o choque sonoro tendia a composição amigável, a solução pacífica. A música moderna, expressionista, tende pelo contrário a estado em que predominam a inimizade e a luta. Modernamente, a fadiga de colocarmos-nos acima do acordo fundamental, resolutivo, pacífico, calmo, não é mais descontínua, entremeada de contínuas pausas para descanso. É, isso sim, desesperado impulso que não consegue mais resolver-se e aclamar-se num acordo. A dissonância se transforma de exceção em regra. Os choques continuam, acumulam-se, perseguem-se numa luta sem tréguas. Daí nasce um estado de tensão permanente, de irredutível hostilidade que, se de um lado desenvolve ao máximo o dinamismo das correntes sonoras, se reduz a simples paroxismo de instabilidade tonal que dá ao sentido revolucionário da desordem caótica. Isso está agravado pela instabilidade rítmica, mudança de ritmo, hoje muito em moda. Existe aí, sem dúvida, abundância de elementos novos, mas ainda no informe eruptivo, no estado caótico de desequilíbrio, isto é,
na posição mais afastada daquela harmonização que constitui elemento evolutivo e representa o grau de evolução artística. Verificamos, pois, a existência de duas tendências contrárias, outra manifestação da lei do dualismo: luta acerada e mais viva, e a luta, sem dúvida, serve de base à criação. Verificamos inegável intromissão de fatores novos na moderna arte musical, em que surgem novos recursos, e se manifesta a ampliação de bases construtivas, e isso constitui benefício, germe de progresso. Mas aí verificamos também a existência de estado de desequilíbrio que, se pode ser dinamizante e, por isso, genético, é desordem também, e a desordem significa involução, ao passo que a ordem quer dizer evolução. Eis a grande questão: saberemos dominar essa desordem, transformando-a em ordem? Esse dinamismo terminará em construção ou em destruição? O gênio humano terá o poder de torná-lo genético, disciplinando em construções superiores. Saberá reequilibrar esse ameaçador desequilíbrio no plano de harmonias mais sublimes e complexas. Ou, então, a corrente modernista nos prenderá aos pulsos e arruinará completamente a arte. Hoje, sem dúvida, vivemos como se fôssemos vulcão ativo, e a música atual constitui apenas um momento da psicologia de nossa época que, em qualquer ramo de atividade, se apresenta como desesperada tentativa para encontrar valores novos. Atualmente, ao invés de próximos, estamos muito afastados da sistematização e da alegria da harmonização. Estamos hoje em pleno período de retrocesso e destruição que nos lembra o descrito no capítulo 22, Tempestade, deste volume. Esse estilo musical pode ser tolerado apenas como fase preparatória e de transição. O futuro da música não reside na desarmonia, mas na complexidade e profundeza. Ao contrário, se não voltarmos a percorrer esse caminho, o único aberto à evolução musical, também do ponto de vista musical afundaremos na barbárie. Essa liberdade exagerada de ritmo significa a ruína da ordem, decadência e destruição. Depois dos grandes clássicos não houve mais boa música. Não temos, frequentemente, senão cerebralismo, elucubração, artifício intelectual sem inspiração alguma, virtuosismo técnico, isto é, paródias, sucedâneos, degeneração. Talvez estejamos agora na parte mais baixa da onda, na noite escura que precede a aurora. Assim cremos e esperamos. Ouvido acostumado às velhas arquiteturas musicais, que, embora mais simples, alcançaram alto grau de equilíbrio, suporta com dificuldade, sem dúvida, essa espasmódica e caótica mudança de fase dos ritmos e o choque dessa dolorosa ruína estética. E o espírito, para aderir e aceitar, espera que tudo se reordene nos novos equilíbrios. Não somente a música, mas a arte em geral, corre perigo. E, infelizmente, isso não acontece apenas com a arte. Esses desequilíbrios significam a intromissão de novas forças, mas, se não soubermos dominá-las, arriscamo-nos ao esfacelamento completo. Saberemos, sob o fardo dessa riqueza nova, subirmos em direção ao objetivo final da vida e da arte, que é a harmonização. As revoluções devem saber resolver-se em novos ordenamentos, e exatamente para conquistá-los é que elas surgem. Apenas isso pode justificá-las. Tudo quanto hoje fazemos está condicionado, depende de que se conquiste esse domínio da ordem sobre a desordem e a violência revolucionária se enquadre, a tentativa dê resultado, a inspiração retorne e o espírito nos sintonize de novo com os grandes ritmos da vida. Nossos antepassados, mais simples do que nós, haviam-no alcançado. Somos mais ricos e complexos, mas devemos saber ganhar a luta e realizar o imenso trabalho de progredir e consegui-lo também. Até mesmo o problema da arte se nos apresentou sob a forma de antagonismo de forças em que atua o universal. Dualismo da lei. Equilíbrio e desequilíbrio, luta, harmonização,
presumem sempre esse dualismo, binômio de forças, princípio que está sempre nas raízes da gênese e da evolução. Para onde quer que nos voltemos, sempre os dois termos opostos, que se atraem e se repelem, que se amam e se odeiam. Duas vidas, a interior e exterior, dois tipos humanos, o involuído e o evoluído, dois ritmos, um longo e lento, outro breve e rápido. No começo deste capítulo falamos ligeiramente das diferentes vias sensoriais por onde os ritmos do ambiente penetram na personalidade humana. Mais uma vez dois termos, dois mundos, o íntimo e o exterior, o eu e o universo. Qual dos dois o maior? Ninguém pode negar que, assim como o mundo exterior, o mundo interior seja imenso, infinito abismo. Os dois impulsos se chocam e se combinam e daí nasce a vida. Luta criadora. O universo irradia e exerce pressão para, através dos sentidos, penetrar no eu. O eu recebe, experimenta, adapta-se, assimila, irradia, reage para, por sua vez, penetrar e, assim, domina e plasma o ambiente à sua imagem e semelhança. Dupla irradiação, portanto, do mundo exterior para o interior e ao contrário. A lei de dualidade, a coexistência dos dois mundos e sua atividade, enfim, essa dupla irradiação deles fez-nos pensar na existência de partes inversas e complementares das vias sensoriais já referidas, de canais de saída que lhe correspondam e fiquem em sentido contrário ao dos canais de entrada, faz-nos pensar, também, na possibilidade de inversão das vias sensórias que passem a percorrer o caminho sensorial também do interior para o exterior. Até agora vimos o movimento dessas irradiações apenas em uma direção, de exterior para o interior. É lógico que, por necessidade de equilíbrio, deva também existir o movimento em sentido contrário. Paralelamente, a natureza material dos canais de entrada deveria, nos de saída, assumir forma espiritual. A sinfonia dos ritmos complica-se. Examinemos o problema, agora. Veremos, então, novos aspectos do funcionamento da lei de dualidade. Isso diz respeito inclusive à arte que, através da inspiração, vai até as fontes íntimas para vivificar-se. Beethoven era completamente surdo quando escreveu a Nona Sinfonia. Morreu com 57 anos, 1827, e com 29 começou a ficar surdo. No entanto, a impossibilidade de ouvir não interrompeu a produção genial, parece, mesmo, haver cooperado para sublimá-la, tanto assim que seus trabalhos vão mostrando-se mais inspirados à proporção que a surdez aumenta. Contudo, tinha ele de ouvi-las. Se não, como poderia concebê-las, valorá-las, trabalhá-las? Beethoven as ouvia, embora simples sensações, com a mesma nitidez e exatidão que a percepção exterior permite. Sua percepção era, pois, diferente, mas de igual poder, canalizada por outras vias, as vias interiores. A atividade do musicista, que era a maior possível exatamente no campo de ação do órgão deficiente, mostra-se independente dele. A concepção, é claro, vinha inspirada de dentro de sua personalidade. Mas, como é que essa concepção se transformava em percepção e, através da sensação, conseguia o controle? Este caso faz-nos pensar no daquele homem que, para degustar qualquer prato, apenas se limitava a ler um tratado de culinária. Podem as vibrações que citam os órgãos dos sentidos provirem de dentro e não de fora? Parece que os próprios sentidos podem ser impressionados por dois lados, dualismo, isto é, por vibrações vindas de fora e por vibrações oriundas de dentro, e mais ainda, que o fato de não funcionar o órgão externo de modo algum isola a consciência do indivíduo, mas antes pelo contrário estimula a compensar-se, buscando outros meios de comunicação. Parece, outros sim, que nessa troca, o sentido ganha em refinamento tudo quanto perde em objetivismo e materialidade e, finalmente,
que as vibrações podem usar vias e materiais de comunicação. Embora continuem sendo do tipo correspondente aos vários sentidos, assumem elas forma bem mais sutil, espiritualizam-se e, concomitantemente, a produção do gênio se sublima e espiritualiza. Além do mais, parece que a compressão ocasionada pelo fechamento das janelas dos sentidos, abertas do lado físico para fora, aumente correspondente capacidade receptiva, por motivo da abertura de janelas sensórias do lado psíquico para dentro. Já observamos esse fenômeno de compensação na dor como instrumento de evolução, no enfraquecimento físico agindo como elemento de sensibilização, compensação, aliás, que facilmente se observa no desenvolvimento orgânico e psíquico. O braço ou a perna remanescentes são sempre mais fortes e os infelizes quase sempre mais inteligentes. A natureza, de estrutura bipolar, equilibrada, consegue desse modo compensar-se, remediando as suas imperfeições com o reforço que leva ao lado correspondente ao de sua debilidade. A vida, se lhe fecham as portas da expansão, retrai-se, volta-se para si mesma e, ao invés de crescer horizontalmente, cresce em profundidade, em outra direção e segundo outra dimensão. Realiza, desse modo, outros experimentos, adquire qualidades diferentes, a duplicidade de sua estrutura permite-lhes afirmar-se igualmente, realizando-se de acordo com desenvolvimento diferente. Nosso corpo, isto é, a parte que vemos, é apenas a metade do organismo humano. Como decorrência da aplicação da lei de dualidade e dos princípios acima expostos e dela derivada, a outra metade deve possuir características inversas e complementares. Uma das metades é matéria, a outra, espírito. Comunica-se com dois mundos e podem-se perceber suas vibrações inversas, recebendo de dois lados e por duas vias, isto é, por percepção fisiológica direta e percepção espiritual inversa. Trata-se de duas vidas que disputam entre si o predomínio sobre a personalidade. Porque são complementares se completam, mas, sendo contrárias, reciprocamente se excluem. Assim, quando a vida física sensória adormece no sono, no transe, ou se debilita em razão de moléstia ou velhice, como já observamos, então a vida psíquica pode revelar-se e surgir com mais nitidez na tela da consciência. Observemos o duplo funcionamento dos sentidos. Os dois mundos vibram e irradiam nas duas direções opostas em que a vida se desenrola. Examinemos, primeiro, a percepção visual, ou acústica, olfativa, táctil e assim por diante. É bem conhecido o processo óptico por força do qual a imagem se reproduz na retina, mas invertida, e depois é transmitida ao cérebro pelo nervo óptico e, finalmente, percebida na posição normal. Onde o mundo físico termina, o mundo psíquico principia. O órgão central é o cérebro, suspenso entre dois mundos, como diafragma sensível capaz de registrar as vibrações provenientes de um e de outro. Esse órgão, porém, não basta para realizar a síntese visual. Mas, afinal, com que é que vemos? Não vemos com os olhos, de fato, percebemos, já na posição normal, a imagem que, invertida, se forma na retina. Não vemos apenas com o cérebro porque, se causarmos alteração no nervo óptico, não percebemos coisa alguma, embora a imagem continue a formar-se na retina do olho intacto. E se os órgãos permanecem intactos e livre o caminho até o cérebro, isso basta para que o fenômeno da visão se realize. Mas, e se o espírito está distraído, com a atenção voltada para outro objeto, preocupado, é colhido de surpresa, não se interessa em ver ou não quer ver ou a vibração, por ser habitual, não lhe atrai mais atenção. Nesses casos, a visão não se verifica. E, no entanto, o fenômeno óptico é mecânico, consiste na transmissão de vibrações que, se encontram caminho livre, chegam automaticamente ao cérebro. A vibração atingiu o cérebro,
Foi registrada aí, no entanto, não se realizou a visão. Quantos atos automáticos, secundários, desse modo continuamente escapam à nossa consciência. A visão, a que o eu percebe e sente, não se dá, então, no cérebro, mas além do diafragma, bem mais longe, do outro lado da vida, o lado imaterial, isto é, no espírito. Durante esse trajeto é que deve dar-se alguma transformação nas vibrações. Dessa transformação derivaria o fato, do outro modo inexplicável, de que a imagem readquira a posição normal. A ciência não vai além das células nervosas cerebrais, mas, além dos órgãos de recepção, olho, de transmissão, nervo óptico, e registro, cérebro, o caminho deve continuar até o objetivo final, a sensação. Só o espírito sente. Através de todos esses transformadores intermediários, a vibração é filtrada, destilada, cada vez mais desmaterializada, porém não para. Quem apreende e a faz sua é, no espírito, a consciência. Quando, porém, se chega ao cérebro, o organismo físico termina. De que modo se pode, partindo daí, prosseguir a caminhada até ao espírito? Como e através de que vias pode estabelecer-se comunicação? Chegadas ao diafragma que está suspenso entre os dois mundos, dá-se nas vibrações a transformação própria da passagem de um mundo material para um mundo imaterial. Depois que o cérebro é ultrapassado, a telegrafia com fio se transforma em telegrafia sem fio. A vibração, como acontece na transmissão radiofônica, liberta-se do suporte de seu condutor e, apoiando-se apenas no éter, torna-se livre, radiante, de modo que o cérebro se relaciona com duas formas de vida, a material e a espiritual. A primeira o atinge através de vibrações canalizadas pela rede do sistema nervoso, com a segunda ele se comunica por meio de radiações em liberdade no espaço. O cérebro não é, portanto, apenas a central nervosa em que se coletam, em síntese, as correntes elétricas do organismo físico, mas é também estação transmissora, parecida com estação de rádio ou de televisão. Eis como o cérebro se liga ao termo final de todo o percurso, o espírito. Só agora está completo o caminho que vai do objeto exterior ao eu cognoscente. Aqui estão os vários pontos do trajeto completo: objeto exterior, cristalino, retina, nervo óptico, cérebro, espírito. A proporção que progride, a corrente dinâmica sofre várias transformações até atingir o cérebro para poder continuar progredindo. Já agora no reino espiritual, desmaterializa-se, adquire forma radiante, isto é, a forma característica do espírito, pois, para que possamos comunicar-nos com os outros, temos de falar a mesma linguagem. Qualquer um pode facilmente imaginar e fazer o gráfico representativo desse percurso. Assim é que, por esse caminho e através dessas transformações, a percepção sensória pode chegar ao espírito. A verdadeira visão não se realiza, portanto, no cérebro, mero diafragma intermediário em transformador de energia, mas acima dele, do outro lado do binômio vital. De fato, a síntese óptica afinal é muito mais do que simples registro cerebral. Enquanto no particular existe a forma receptiva da vida, no outro lado, no da matéria, do organismo físico e dos seus vários órgãos, inclusive o cérebro, o estágio final é processo sintético, unitário, é juízo, confronto, coordenação e reação. O cérebro apenas registra e, desempenhando o papel de secretário ou escrivão, se encarrega da conservação mnemônica. Só no espírito, a que o cérebro é órgão subordinado, é que se realiza esse trabalho complexíssimo e laborioso. Se movem as forças imateriais, inteligentes e conscientes, que tudo sabem, querem e dirigem. O cérebro está para o espírito assim como o olho está para o cérebro. Só o espírito diz, eu. O cérebro não pode dizê-lo porque não passa de um órgão. Através dos condutores elétricos do organismo, dá-se,
Certamente, a confluência de suas correntes dinâmicas, sua concentração na periferia capilar, em contato com as células, e a mistura dessas correntes todas. Mas a síntese totalitária depende do ego e não do órgão. Há muitos órgãos e funções, mas o eu é único,